Fala pessoal, tô gravando um videozinho aqui, mais um videozinho para a Vortex aqui para vocês sobre mais uma resenha sobre os computadores antigos, também os conhecidos como mainframes, tanto faz, tá? Computador caseiro, industrial, comercial, de universitário, digamos assim, militar, tá? A intenção aqui é falar um pouco das curiosidades dele, né? No Facebook sempre tem um camarada aí adicionando essas, essas curiosidades, essas informações sobre os computadores antigos. E aí eu pedi para o Grok para trocar uma ideia sobre esse CDC 3800, que é um mainframe, tá? E aí ele usava linguagens como AWOL, APL, APL, Assembly. Apesar dele não ter um display, né, nem de 7 segmentos, nem uma tela de tubo de raios, display de tubo de raios catódicos, ele era usado, ele fala aqui que era os terminais burros, né? E a programação dele era feita por cartões perfurados. Isso todo mundo já está cansado de saber, né, cara? Entendeu? Era usado para pesquisas em ciência da computação, desenvolvendo novos métodos. Deixa eu ver aqui o que eu falei aqui depois, né? Ele não era para ninguém brincar, ninguém para jogar videogame, não tinha emulador de nenhum videogame na época para as pessoas ficarem só zoando ali, né? Digamos assim. Aquilo ali era uma máquina caríssima, né? Ninguém tinha tempo para perder, entendeu? Aquilo ali era usado para cálculos balísticos no exército, era usado para, sei lá, fazer simulações de cálculos complexos na área da economia mesmo, enfim, na área de contabilidade também, cálculo de estatística, inflação, essas coisas todas, sabe, cara? E aí eu pedi para ele falar uma porrada de informação aqui que eu queria divulgar para vocês também, entendeu? Eu falei sobre as portas NAND OR NAND, né, que é o coração dos computadores de hoje ainda, né? E naquela época já era isso. Ele até me falou que o engenheiro da época já dizia Deminentes e flip-flop suficiente, que eu construo qualquer computador para você. Entendeu? E aí ele foi fazendo tipo uma timeline aqui ó, de válvulas e relés, né? Que os primeiros gigantes ENIAC, todo mundo já conhece aí, né? Que já pesquisou. Quem é da área, quem gosta de computação, da história da computação, obviamente vai saber quem é o que foi o ENIAC e o Colossus, que na época eles usavam válvulas, eram grandes, frágeis, consumiam muita energia, como uma torradeira, e queimavam com frequência. A lógica era a mesma. Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui que caiu. Aqui tudo é ao vivo, pessoal. Ao vivo não é, porque eu tô gravando. Mas eu não vou editar isso não, tá? Eu tô botando o meu fio do monitor aqui em outro lugar, porque eu não sei se é a fonte ou se é outro cabo que tá dando ruído no monitor velho, né? Aqui, ó, transistores discretos, já é uma evolução. O CDC 3600/3800 que você mencionou, que ele falou aqui, já era da época do transistor. Eles eram menores, obviamente, mais confiáveis e mais frios que as válvulas. As portas lógicas eram construídas conectando-se a transistores, resistores. Ó, a lógica dele, tá? A porta lógica, a lógica no geral. Ali tinha tudo no balaio: transistor, resistor, diodo, matrizes de diodo, em placas de circuito impresso. Deixa eu até pegar aqui. Módulos. Mainframes 60s. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já mostrei isso aqui numa aula. Eu já mostrei isso aqui para vocês num vídeo passado. Eu vou mostrar de novo, tá? Deixa eu remover. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver, compartilhar a tela. É isso, né? Compartilhar a tela. Isso. É isso mesmo. Pior que eu nem coloquei no meu canal.
Pior que isso aqui não tá gravando. Eu tenho que parar de ter essa mania de achar que eu estou ao vivo. Então, vocês estão vendo aí, tô botando agora aí, ó, os módulos, tá? Deixa eu pegar um módulo maneirinho aqui, deixa eu ver se eu encontro. Tá? Isso aqui são os módulos, ó. Deixa eu botar isso aqui numa imagem maior. Isso aqui não dá para ver nada. Deixa eu botar aqui módulos, boards. Ó, tem uma aqui legal, ó. Nossa, tem várias aqui. Dá para ver aí? Tá. Aqui, ó. Vou até falar com DeepSeek aqui, ó. Pô, tô vendo aqui, cara, sobre placas lógicas de mainframe, sabe? Que nem você falou, com transistores, resistores, que faziam uma combinação lógica. Tem uns transistores aqui que parecia até transistor de potência, parecia até uma tampa de garrafa metálica, uma tampa metálica de garrafa. Eu vou mandar a foto para você aí, e aí você troca uma ideia aí com a gente sobre essas placas, tá? É interessante, né, cara? É uma aula de eletrônica digital, né, cara? Tu pode falar mais um pouco da curiosidade sobre esses transistores, como eles se comportavam, se eles davam muito pau. Seria interessante fazer essa dinâmica aí. Vambora, vambora. Tô transcrevendo aqui, vou passar para ele, e aí ele vai falar para a gente aqui uma curiosidade sobre essas placas, tá? Depois a gente pode voltar um pouco sobre a programação dele para encerrar. É que demais, você encontrou o santo grau da computação vintage. Ken Shiniff é um ícone nesse mundo da engenharia reversa do hardware antigo. Olha, ele meteu essa aqui, ó, o nome do candango aqui, ó. Ken Shiriff. Vou botar o nome dele aqui para vocês verem, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. É esse cara mesmo? Ó, o cara da engenharia reversa. Ah, mas ele faz engenharia. Ele é um cara moderno que faz engenharia reversa de computador antigo. Entendi. Deve ter aparecido o nome dele aqui em algum lugar, né? Vai ver que ele viu o nome do cara em algum lugar aqui para citar ele, sei lá, enfim. Ele era famoso por desvendar, fotografar e explicar minuciosamente como funcionavam exatamente essas placas de computador mainframe, calculadoras também antigas. E a sua observação sobre os transistores que parecem uma tampa metálica de garrafa é perfeitamente precisa. Esses são os famosos transistores de germânio, famoso TO1, tá? Vou botar aqui, ó, transistors, TO-1, para vocês verem aqui, tá? Transistors TO1. Tá aí, ó. Tem que aparecer aqui, ó. Isso aqui, eu acho, ó. Era tipo esse aqui, ó. Esses antigão aqui, ó. Da imagem da direita. O Top Hat, ele era conhecido como chapéu de coco. Aí tu tocou num ponto central da revolução que permitiu máquinas como o CDC 3800, entre outras. Vamos trocar uma ideia sobre eles, tá? Os trambolhos metálicos, transistores de germânio. Esses transistores são a primeira geração de transistores viáveis comercialmente lá dos anos 50 e início dos 60 também. Eles eram feitos de germânio e não de silício. Ele só viria a dominar o mundo um tempo depois. E por que o encapsulamento metálico? Aquele invólucro de metal servia para proteger o cristal supersensível de germânio de contaminantes, umidade e luz. Era literalmente uma cápsula selada hermeticamente para garantir que o componente funcionasse de forma estável. E a velocidade dele era, obviamente, lentos e se comparados aos transistores de silício moderno. E eles operavam na faixa de alguns kilohertz e até alguns megahertz também, apesar de serem lentos, para os mais avançados. O CDC 3800, com seu clock na casa dos megahertz, todo poderoso CDC 3800, ele estava no limite do que essa tecnologia permitia. Era a topzera da época, tá? Era uma das máquinas mais rápidas do mundo, justamente por dominar essa tecnologia. E a tensão? Ela operava com tensões baixas. Para a época, 6 volts, 12 volts. E sim, a lógica da época muitas vezes usava essa tensão negativa, entre menos 6 e menos 12, perdão.
Ele usava tensão negativa, eles trabalhavam com tensão negativa. E o clássico, acessibilidade ao calor, que era o ponto crucial. O germânio, ele é extremamente sensível à temperatura. Isso era o problema comum da época, né? Esse negócio da temperatura. Acima de cerca de 70, 80 graus, ele se comportava mal, e aí, obviamente, travava tudo, né? Dava latência também, um monte de coisa. E dava muito pau? A resposta é sim, dava, mas os engenheiros eram muito mestres em contornar isso. Porque o calor, como eu falei agora há pouco, o calor era o inimigo número um. Um transistor superaquecido, cara, ele podia alterar suas características elétricas, obviamente. Aí fazer a porta lógica tomar a decisão errada. 0 virava 1, 1 virava 0 e vice-versa. E piriri e pararó. Entrar em fuga térmica, que era Thermal Runaway. Parece nome de... Thermal Runaway parece nome de banda. Ou de música de banda de rock. Quanto mais quente, mais corrente ele conduzia. Óbvio, né? E quanto mais corrente, mais quente ficava, até falhar catastroficamente. E como é que eles resolviam isso? Era de uma maneira, obviamente, engenhosa. Ventoinhas, a ventoinha já existia nessa época. Ventoinhas gigantes e fluxo de ar projetado. Os gabinetes dos mainframes, eles não eram caixas passivas. Eles eram sistemas de ventilação complexos. As placas eram montadas em grandes armários. Você já está acostumado a ver isso aí, né? Se eu botar aqui mainframes, mainframes 60s. Ó. Alguns eram em armários, ó. Essa imagem aqui mostra isso mais ou menos. Essa mostra. Essa aqui eles estão dentro de armários, tá? Aqui também. Aqui é prateleira, né? Aí, ó, vários mainframes da época, tá? Para vocês aí, tá? Aqui também estão dentro de armários. Me perdi. E é isso aí, cara. Era um furacão controlado dentro do computador. Ouvir mainframe era ouvir rugido dessas ventoinhas. E a margem de projeto, os engenheiros nunca operavam os transistores no seu limite máximo. Se ele poderia dissipar, por exemplo, 500 miliwatts, eles projetavam para trabalhar na metade, ou até menos. E essa enorme margem, ela garantia que, mesmo em um dia muito quente, um calor dos infernos, o componente permanecesse dentro de uma faixa de temperatura segura. A lógica do diodo transistor DTL, muitas dessas placas, como a da IBM, que o Ken Shirriff adora analisar, tá? Usava uma configuração chamada diodo transistor logic, DTL. Nela, os diodos faziam a maior parte do trabalho lógico, AND e OR, lembra? O coração dos computadores. E o transistor basicamente atuava como um amplificador inversor para restaurar o sinal e dar potência para a próxima porta. Olha que legal. Eu nunca vi ninguém no Brasil falar isso. Isso também ajudava na confiabilidade. Não estou falando que isso não significa que alguém nunca tenha falado, tá? Uma aula de eletrônica digital para cada placa. Cada uma dessas placas que você vê no blog, um módulo mágico completo. Não era apenas um componente. Vamos voltar lá. Pronto, aqui, ó. Tem várias delas aqui, ó. Ele falando aqui, ó. Cada uma dessas placas que você vê no blog do Ken Shirriff, na verdade, é um módulo mágico completo. Eu amo essa palavra, mágico. Ele não é feitiçaria, é tecnologia. Ela não era um componente como uma CPU moderna, óbvio. Ela era uma função específica, né? Você tinha a placa AND gate. Vamos botar a placa AND gate. Deixa eu ver aqui. AND gate board 60s. Eu não sei se isso vai aparecer. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo até placas até mais novas. AND gate board mainframes. Vamos ver aqui. Tem aqui, ó. São as placas que a gente está acostumado a ver, né, pessoal? Só que essa aqui eu não tinha posto para ver, ó. Placa flip-flop era uma placa inteira para um único flip-flop, a unidade básica de memória, como vocês já sabem. E a placa register, uma placa maior para armazenar
Vou ver aqui, a Register Board. Deixa eu ver se tem. Deixa eu botar aqui. Register Board. Mainframe Systems. Eu não sei se tem aqui, não sei se vai aparecer. Tem os cartões perfurados. Talvez não apareça. Mas basicamente é isso aqui, tá? Basicamente é isso aqui. Aqui tem, ó, as placas aqui, ó. Eu adoro ver essas curiosidades, cara. Acho muito maneiro. E aí, aqui, o registro era uma placa maior para armazenar todos os poderosos 8 ou 16 bits. Isso explica o tamanho colossal desses computadores. Sei lá, para você ter 128 KB de memória, o CDC 3800, por exemplo, era necessário milhares de placas iguais a essa aí que eu estou mostrando para vocês, apenas para a memória de núcleos magnéticos. E a conclusão é que esses transistores tampa de garrafa eram heróis mesmo. Eles eram a tecnologia de ponta que tornou a computação transistorizada possível. Eles davam pau, obviamente, mas a genialidade dos engenheiros da época, com seu profundo conhecimento em termodinâmica, eletrônica e confiabilidade, criou sistemas robustos o suficiente para calcular a idade do universo. Parece coisa de anime, né? Vou calcular a idade do universo. Projetar aviões. Eles faziam também cálculos de voos, né? Simulações de voo. Show, também bem lembrado. E no caso do CERN, desvendar os segredos do átomo. É uma aula de história, física e engenharia pura, tá? Tá bom, agora vamos aqui, ó. Agora eu quero que você me fale um pouco das curiosidades das linguagens de programação da época, que era o Fortran, que mais? Era o ALGOL, entre outras, dessa mesma época aí. E como que elas se comportavam nesse hardware e com todos esses problemas de latência, lentidão, temperatura, sensibilidade de transistor de germânio, enfim. E diante de todos esses módulos lógicos, milhares que tinham ali. Entendeu? Você entendeu o que eu falei? Me fale aí essas curiosidades aí, meu amigo. O pessoal quer saber, o entusiasta da eletrônica quer saber como é que era a eletrônica raiz da época. Vambora, vamos ver se ele vai falar mesmo, né? Se ele não travar. Aí, ó, excelente pergunta. Você está conectando pontos de uma forma fantástica. Tá puxando meu saco. Juntando hardware temperamental com software que precisava domá-lo na marra. Essa é a essência da computação nessa época. Vamos lá. As linguagens dessa época, cara, elas não eram apenas ferramentas, não. Elas eram estratégias de sobrevivência para extrair resultados úteis de uma máquina colossal, cara e dedicada. Elas se comportavam de maneira profundamente influenciada por todos os problemas de hardware que você citou. A principal curiosidade é que os compiladores eram burros. A otimização que um compilador moderno faz é automática, né? Automaticamente. Ela remove um código morto, pré-calcula constantes, reorganiza instruções. Você nem vê que ele está fazendo isso. Isso dependia quase que totalmente da habilidade do programador da época, que também era um técnico de eletrônica, diga-se de passagem, como diz o craque Neto. Escrever um programa não era sobre ser elegante, era sobre ser eficiente. Cada instrução, cada instrução desnecessária, ela significava mais cartões perfurados para ser carregado ao trabalho, mais uso do precioso e lento armazenamento em fita, como eu já mostrei aí no vídeo anterior, que você mencionou no CDC 3800, mais ciclos de CPU, nossa senhora, dá até no calor até de pensar, gerando mais calor dentro daquela sala refrigerada, maior chance de algo dar errado durante uma longa janela de tempo de execução. Então a gente vai ver aqui como que cada linguagem se comportava nesse ambiente de calor, lentidão, entendeu? Instruções desnecessárias, travamentos e essas coisas. Vamos lá, você tem o Fortran, tá? Que é o artesão pragmático. Você tem uma curiosidade principal nele. Ele foi inventado porque ninguém acreditava que um compilador poderia gerar código tão eficiente quanto o programador assembly humano. Seu sucesso em fazer exatamente isso foi uma surpresa revolucionária. Olha como é que o negócio saiu quase que por acidente.
Comportamento no hardware. O Fortran era estreitamente alinhado com o hardware. Eles quase que meio que eram uma coisa só, uma coisa se confundia com a outra. Ele foi desenhado para mapear quase diretamente para as operações da ULA, né, Unidade Lógica Aritmética. Ele mapeava diretamente a ULA, tá? Ou ele era a ULA, digamos assim. E um loop do, que era o loop da linguagem do Fortran, ele era compilado em um padrão muito eficiente de incremento e salto condicional. A aritmética de ponto flutuante já tinha ponto flutuante, tá? Era a razão de ser da máquina, e o Fortran acessava de forma bruta e direta. Os programadores aprendiam os truques de compilador, por exemplo, escrever x igual a y mais 0.0, que podia forçar a conversão de um inteiro para flutuante, de uma maneira que o compilador entendia. Aí você tinha o ALGOL agora, outra linguagem. A curiosidade principal, o ALGOL era linguisticamente superior. Ele botou aí conceitos na praça que a gente usa até hoje, como escopo de bloco, que é begin, end, estrutura de controle mais elegante, passagem de parâmetros por nome e por valor, porém era menos eficiente. Tá? Ele era mais completo, digamos assim, porém não era tão eficiente quanto o Fortran. Porque nessa época as máquinas, ali era tudo hardware na unha mesmo, né, pessoal? Depois é que o ALGOL, acredito que deva ter virado tendência mesmo, né? Digamos assim. E o comportamento no hardware? O ALGOL era um desastre, óbvio, que nem eu estou falando aqui, para o hardware. O conceito de uma fusão, um conceito de uma função chamar a si mesma era praticamente um alienígena para o hardware. Com a memória ainda limitada da época, implementar isso exigiria uma pilha, uma stack, em software, o que adicionava camadas de overhead e complexidade. Então tá dando aqui que já tinha o stack nessa época, né? Mas mesmo assim era uma desgraça. Passagem de parâmetro por nome, isso era incrivelmente poderoso, mas a implementação era tão custosa que gerava um código objeto enorme e lento. O compilador ele tinha que gerar uma mini rotina toda vez que o parâmetro era passado. Aí é complicado para calcular o seu valor sob demanda. Em resumo, o ALGOL forçava o hardware a simular conceitos pelo qual não foi projetado. E aqui tem uma curiosidade do COBOL também. Enquanto o Fortran e o ALGOL eram para a ciência, o COBOL dominava o mundo do business. Tchim, tchim, que era banco, folha de pagamento, estoque. Sua grande inovação era a capacidade de definir estruturas de dados complexas. Ela espelhava documentos no mundo real, sei lá, como uma ficha de cliente, nome, endereço, saldo, essas coisas, né? E o comportamento no hardware. O COBOL era consumido voraz de entrada e saída. Consumidor era um Opala da época, tá? Em questão de entrada e saída. De I.O. Seus programas passavam a maior parte do tempo escrevendo e lendo em fitas magnéticas. E mais tarde discos. E a otimização não estava nos cálculos, estava na organização dos dados nas fitas para otimizar o tempo. E muito ruim. E já tinha um assembly também. Como é que era o comportamento? Aqui, no caso que ele está falando, né? Que o assembly na época era a linguagem de mago, de feiticeiro. Programar em assembly era ter controle absoluto sobre cada registrador na unha. Cada um, irmão. Tá louco. Cada ciclo de clock também. Aqui que a batalha contra o hardware era travada na sua forma mais pura. Aqui tinha uma batalha época medieval entre eles. Ou Batalha das Cavernas, né? A otimização de registradores, eles tinham que gerenciar manualmente os poucos registradores disponíveis para evitar acesso à lenta memória principal. E a otimização de laços, você colocava instruções mais comuns no meio do loop para economizar ciclos de busca. Aí tem o resumo, cara. As linguagens antigas, de alto nível, eram camadas de abstração criadas para proteger o programador da complexidade assustadora do hardware. Ou não, né? No entanto, essa abstração era vazada. O programador ou o técnico, ele precisava entender o hardware para ser eficiente. Deixa eu ver aqui, deixa eu comentar aqui. Cara, então, para a gente entender aqui, para você fazer uma função, para você manipular uma variável, um parâmetro, um argumento, isso exigia do hardware pra caralho.
Então, essa linguagem, que era o ALGOL, por exemplo, ela era considerada, poderia ser, digamos, uma linguagem à frente do seu tempo, digamos assim, tá? E tu falou aí que o COBOL, ele foi criado numa época que eles não acreditavam que uma linguagem poderia ser automatizada, digamos assim. Você pode até trocar um pouco mais de ideia sobre isso. Então, eu acho interessante, porque era tudo na unha, hardware puro, entendeu? Então, uma coisa meio que se confundia com a outra, entendeu? E lidar com isso tudo naquela época, com essas camadas de abstração, múltiplas camadas de abstração, que nem você falou, cara, eu acho que até o técnico, que na época o programador era técnico em eletrônica também, ele era uma pessoa que ele com certeza ficava mais perdido que cego em tiroteio, porque tinha muitos problemas. Tu vê que muitos caras tentam pôr essas máquinas para funcionar hoje do mesmo jeito que funcionava na época e muitos nem conseguem. Isso aí eu já vi muito no YouTube. É muito louco, né, cara? Os caras era brincadeira de criança. Você vê que tinha muita mulher também que mexia com essas máquinas, né, cara? E pareciam mulheres comuns, não pareciam mulheres cientistas, não, sabe? E tinha essa curiosidade também, ó. Cara, tu mandou a letra de novo, cara. Deixa eu botar aqui. Vou deixar isso aqui mesmo. Vou deixar essas imagens aqui para vocês, tá? O papo tá bom, o papo tá bom. Foque no papo. Cara, exigia um hardware do caralho. E pra caralho. Exigia hardware pra caralho. E sim, cara, a relação entre software e hardware era uma simbiose total. Quase que uma luta corporal. E a sua percepção sobre o técnico programador está 100% correta. Vamos trocar uma ideia sobre esses pontos aí. Sobre o Algol ser à frente do seu tempo. Sim, cara. O Algol, ele era visionário. Ele era à frente do seu tempo. Ele foi criado por um comitê de acadêmicos, na época que os acadêmicos faziam coisas interessantes, né? Eles estavam mais preocupados com corretude lógica e elegância matemática do que as limitações brutais do hardware na época, obviamente, né? CPU lenta, sem gerenciamento de memória minúsculo, e a consequência conceitos como recursividade, passagem de parâmetros por nome, que é maravilhoso no papel, era um pesadelo para implementar numa máquina com 128 kilobytes de memória. E não tinha nem barramento de hardware para stack. Não tinha. Legado. Por isso o AOL nunca foi sucesso comercial direto como o Fortran, entendeu? E nem o COBOL, porque o DNA está em quase em toda a linguagem moderna. Sei lá, você tem o Pascal, C, C++, Java, Python. Todas devem as suas estruturas de controle, bloco e muito mais da sintaxe ao próprio COBOL. O COBOL é o pai, né? Ou mãe, sei lá, do Pascal, do Java, do Python, o caralho, a 4. Ele perdeu a batalha comercial, cara. Ele venceu a guerra conceitual, mas a batalha comercial foi perdida. É sempre assim, né? Ele era o professor de filosofia genial que morre na miséria. Quase o Olavo de Carvalho. Sobre o COBOL e a descrença na automação. Aqui você capturou um nuance histórico fantástico. A descrença não era exatamente de que uma linguagem pudesse ser automatizada, mas sim de que programadores, ou seja, matemáticos, engenheiros, físicos, eles poderiam ser substituídos. Ou seja, as pessoas não acreditavam que esses profissionais poderiam ser substituídos pela linguagem. E a ideia por trás do COBOL, que era capitaneada por uma visionária chamada Grace Hopper. Vamos botar aqui a Grace Hopper. Será que era a freira? Eu nem lembro mais. Era a freira, Grace Hopper? Não. Era essa mulher aí, ó. Deixando a imagem dela para vocês aí, ó. Uma mulher militar aí, ó. Bonita ela, né, na época. Na época ela já era coroa já, mano. Caralho. A mulher já era meio coroa na época, mano. Aí tem ela aqui, ó, mexendo num... Sei lá que porra é essa. Depois eu poderia ver. Beleza, é a mãe do COBOL. Por que precisamos que um PhD em física escreva programas para um banco? Precisamos de uma linguagem que o executivo de negócio possa ler e entender.
Mesmo que ele não entenda porra nenhuma de eletrônica. Essa é uma frase dela que o DeepSeek botou aqui. O COBOL foi uma revolução social. Ele tentava abstrair o hardware completamente. Vamos dar um exemplo. Aí você tem lá o ADD, preço do produto, to para total de venda. Ou seja, ela facilitou os profissionais a lerem, a entenderem o que está acontecendo ali, entendeu? Porque isso é legível. Um gerente de loja ele podia olhar e entender a lógica, a complexidade como o computador buscava preço do produto na memória, carregada no registrador, e somada com o total de venda, e ainda guardava o resultado de volta, valor retornado, era um problema do compilador COBOL. Claro, na prática, o compilador ele gerava um código assembly gigantesco, tá? E, obviamente, ineficiente para fazer isso. Mas o valor que estava na clareza para o domínio dos negócios, não na eficiência, né? Entendeu? Então, era, digamos, uma pioneira, tá? Junto com sua obra aí, né? Sua grande obra, o COBOL. Então, sei lá, vamos fazer uma analogia aqui. Você tem um eletricista. Para entender porque o computador parou, era sobreaquecimento? O módulo queimou? Uma fita magnética rasgou? Sei lá, um cientista, para entender o problema matemático de negócio a ser resolvido. Entendeu? Ou um artesão do código, ele escrever programas que não sobrecarregassem a máquina frágil. Aí o cara botou no final um xamã para rezar e fazer rituais. Ou técnica de depuração com light switch, quando tudo dava errado. Então ele operava em múltiplas camadas de abstração ao mesmo tempo. Ele pensava no looping do Fortran, mas ao mesmo tempo sabia quantos milissegundos aquele loop ia demorar e se aquele tempo extra faria a sala esquentar e pegar fogo, todo mundo morrer queimado. Era uma pressão imensa. E por que é tão difícil colocar isso para funcionar hoje? Cara, aí ele me falou que o meu exemplo que eu dei do YouTube é perfeito. Os caras que restauraram os mainframes são heróis modernos, isso a gente não pode negar. Só que a dificuldade é monumental, cara. Porque documentação perdida. Era quase encontrar um pergaminho do Aristóteles. A documentação completa simplesmente não existe. E ela não existe mais, cara. Ela está espalhada em manuais, em porões. Não tem peça de reposição. Você tem que fazer engenharia reversa. Ou tem que adaptar um Arduino lá dentro. Um ESP32, né? Vou até falar isso. Isso aí, esse negócio de peça é verdade mesmo. Sei lá, tem gente que adapta um Arduino, um ESP32, um Raspberry. Tem mesmo, cara. O cara vai no foda-se, pô. O cara não quer perder tempo ali, né? Ele quer meio que botar o negócio para funcionar na curiosidade. Mas é válido também, né, cara? Se eu colocar aqui mainframe restaurado, eu não sei o que vai aparecer direito. Deixa eu botar aqui. Mainframes restaured. Deixa eu ver. Não sei se vai aparecer, não. Tem esse aqui, ó. Mas não tem jeito, não tem... Tem não, deixa eu botar aqui, peraí. Mainframes restaurados. Restored mainframes. Deixa eu colocar aqui. Acho que agora vai aparecer. Deixa eu ver aqui. Tem uns caras aqui restaurando os mainframes, ó. Tem esse cara aqui, ó, nessa imagem. O Curious Merck. Aqui, ó. Aqui, ó, legal, ó. E aqui, ó, um console terminal, ó. Isso aqui eu achei legal, mano. Deixa eu botar isso aqui, ó. Vou botar essa parada no Instagram. Eu vou trocar uma ideia desse dispositivo aqui depois. Show, tá vendo aqui o coroa? E é isso aí, cara. Ó, computação vintage encontrando uma simbiose com a computação moderna para sobreviver. Pessoal, deu, né? Fiquei gravando um tempão, 34 minutos, tá bom. Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa curiosidade dessas máquinas horrendas. Essas latas, o pessoal chamaria isso de ferro velho, eu chamaria de produto, um patrimônio histórico da eletrônica, tá? É isso que eu chamaria, tá? Pessoal, até mais, fiquem com Deus e até. Bye, bye.